bom dia a todos. Eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Inside e coordenador dessa primeira edição do Fórum de Inteligência Artificial, o IA Fórum. Antes de começar o nosso evento, eu gostaria de fazer alguns avisos, que na plataforma de vocês têm um formulário para mandar as perguntas para os nossos painelistas e nossos palestrantes. Então, eu já estimulo que assim que começar a apresentação de cada um deles, vocês já mandem as perguntas para que eu possa, ao final de cada tópico, a gente fazer as perguntas aos nossos painelistas. Quero lembrar também que todo o evento vai ser gravado e que depois, ao final do evento, vocês receberão um formulário para fazer uma pequena avaliação do que foi o evento para vocês, darem suas sugestões, fazerem suas avaliações, e também depois vocês receberão uma orientação de como assistirem todas as palestras e painéis que forem gravados aqui durante esses 2 dias. Bom, como eu falei, essa é a primeira edição do Fórum de Inteligência Artificial, um evento que foi organizado tendo em vista a importância que hoje a inteligência artificial está ganhando em todo o setor da economia, em todas as aplicações da área de tecnologia, de todo o impacto que essa tecnologia pode trazer para a sociedade. Então, a ideia foi dar um panorama mais geral sobre toda essa influência que a inteligência artificial vai trazer daqui para frente para o nosso setor de tecnologia, principalmente o mercado que a gente atua, que é o mercado empresarial. Bom, para a gente não se atrasar mais, eu gostaria de convidar aqui o César Taurion. O César Taurion é um dos mais relevantes e mais influentes profissionais e painelistas e um dos maiores especialistas sobre o tema. Então, mais do que apresentá-lo, eu vou pedir para o César se apresentar a si próprio, porque eu acho que vale a pena conhecer essa história do César, que também tenho o privilégio de privar da sua amizade por muitos anos. César, você poderia dar início à nossa primeira edição do Fórum de Inteligência Artificial? Obrigado, Claudinei. Bom, muito obrigado aí pelo convite. Bom dia a todos. E para mim é uma honra fazer a palestra de abertura, o keynote speaker do Fórum de Inteligência Artificial. É um tema extremamente interessante e, antes de mais nada, já que nós vamos ficar uma meia hora trocando ideias aqui, deixa eu fazer uma rápida apresentação que tem muito a ver com até esse tema em si. A minha carreira tem algumas décadas mesmo, e eu posso destacar ter sido um dos sócios diretores de uma grande empresa de consultoria, que é a PwC, Price Waterhouse, antigamente, e depois 12 anos diretor de novas tecnologias da IBM. E agora eu estou num ecossistema, na minha versão 2.0, onde eu estou na academia como professor de MBAs e cursos executivos da Dom Cabral, da PUC do Rio e da PUC do Rio Grande do Sul, no conselho de inovação de algumas empresas, destaco, por exemplo, estou destacando aqui a Associação Médica Brasileira, onde eu tenho colaborado em discutir o futuro da inteligência artificial aplicada à medicina, acho que é um tema extremamente importante, e tenho atuado em startups e apoio a iniciativas de inovação, como o da FINEP, da Embrap e assim por diante, além de fazer parte do conselho de algumas startups e de uma Venture Builder. Por que eu destaquei esses pontos? Porque tenho que estar, por obrigação, apostando no futuro, olhando cenários futuros, porque vão ser aportados dinheiro de investidores, e, ao mesmo tempo, eu estou, de alguma forma, como membro de conselho de inovação de empresas, tendo responsabilidade sobre o futuro dessas organizações. Tenho uma parte de responsabilidade significativa. Então, nós não podemos ficar dando chute para tudo quanto é lado, temos que ser bem realistas, bastante racionais nos processos decisórios, e essa, digamos, vivência que eu quero compartilhar aqui com vocês. Quando nós falamos de inteligência artificial e seu impacto no cenário como um todo, nesse processo de transformação digital ou de jornada digital, talvez os historiadores no futuro, ao já classificarem as etapas e ondas da Revolução Industrial, como hoje nós classificamos a primeira, a segunda, estamos na terceira e talvez podemos dizer até a quarta, cada uma delas provocou mudanças significativas, mas, por outro lado, tiveram tecnologias dominantes, tecnologias transformadoras que mudaram e moldaram a sociedade. A máquina a vapor,
na primeira Revolução Industrial, primeira onda, depois a eletricidade e os motores a combustão interna, os automóveis, eletricidade fazendo parte do nosso dia a dia. E nós temos agora a era digital, que seria a terceira / quarta, com a evolução desse mundo digital, com inteligência artificial e robótica dentro dos computadores. Então, quando antes nós tínhamos conhecedores de máquinas a vapor, depois de eletricidade, e que hoje é um commodity, a gente nem sabe de onde vem a nossa eletricidade, hoje nós temos que ter um domínio, influência no digital. Nós estamos numa sociedade digital. E isso se reflete na importância que esse mundo digital está nas carreiras dos profissionais, não apenas naqueles envolvidos diretamente em tecnologia, mas em todos nós, como executivos, por exemplo. Olhem essa pesquisa da Harvard Business Review de 2020. Eles fizeram uma pesquisa em relação à busca por executivos nas 500 maiores empresas, aliás, nas 1.000 maiores, desculpem, da Fortune, e viram que a excelência digital, a fluência digital, passou a ser requisito. Não é mais algo que legal ter, né? Você conhece tecnologia? Que bom. Não significa ser um profissional técnico, mas entender a potencialidade e as limitações da tecnologia. Esses mesmos estudos têm mostrado claramente que um CEO, que antes era aquela pessoa que conhecia o negócio em si, tomava suas decisões baseadas em grande parte pelo seu conhecimento de finanças e negócio, fluxo de caixa, EBITDA e assim por diante, continua com essa responsabilidade, mas também tem que ter a percepção das limitações e principalmente potencialidades da tecnologia. Ele tem que dar o rumo para a organização no aspecto tecnológico. Então, tecnologia não é mais uma questão do CIO e dos seus profissionais, é uma questão da empresa, do CEO e do board da organização. Eu acho que fica muito claro quando pegamos alguns executivos, e eu estou pegando aqui como um exemplo a indústria automotiva, que é, digamos, a indústria que mais explorou os motores a combustão, a eletricidade transformou a sociedade. Aí vocês veem declarações como o do CEO global da Volkswagen. Nós estamos caminhando para ser uma empresa de software. A General Motors. E mesmo um debate entre um executivo de uma empresa de tecnologia e um executivo de uma indústria automotiva discutindo tecnologia. Reparem, não é aquela discussão, tem um CIO discutindo tecnologia, é o CEO. Então, qualquer que seja o nível da organização, o tamanho, a visão e a fluência digital são consideradas extremamente importantes. E dentro desse contexto, indiscutivelmente, das diversas tecnologias, inteligência artificial tem um papel importante. Talvez, ao longo dessa década, da próxima década, não é de imediato, nós vejamos seu impacto como a eletricidade transformou a sociedade. A eletricidade não transformou a sociedade de um dia para o outro. Um dia o mundo não tem eletricidade, no outro dia o mundo tem eletricidade. Houve muita reação, houve muita discussão e houve uma lenta disseminação. Nós estamos vendo na inteligência artificial também, estamos aprendendo muita coisa, errando muita coisa, mas nós já estamos descobrindo os melhores caminhos, já sabemos quais são as lições das trincheiras e já temos uma percepção, sim, do impacto potencial da inteligência artificial nos negócios. E nesses negócios, todos eles serão impactados, em maior ou menor grau. Vamos pegar aqui Jeff Bezos, ex-CEO e agora chairman da Amazon, onde claramente, e eu concordo, acho que é dificilmente discordar disso, você vai utilizar machine learning em todos os setores de negócio. E falando em machine learning, é curioso o seguinte, né? Inteligência artificial é um conceito que não é novo. A primeira vez que esse termo apareceu foi em 1956. 56. A primeira vez que apareceu o conceito machine learning foi em 1959. Então, não é de hoje, mas mais recentemente houve uma explosão no conceito de aplicação de machine learning, por razões, nós vamos falar muito mais rapidamente aqui à frente, mas inteligência artificial embute
várias disciplinas, uma delas é Machine Learning, dentro de Machine Learning, Deep Learning. Então, Deep Learning nada mais é que um aprofundamento das redes neurais. Uma curiosidade, a minha primeira experiência com inteligência artificial foi nos anos 80, onde era impossível trabalhar com Machine Learning porque nós não tínhamos dados nem capacidade computacional, então trabalhávamos com sistemas simbólicos e desenvolvemos até uns sistemas interessantes, um que era a simulação de um analista de crédito tomando decisão, ou seja, era um chamado sistema especialista, absorvia o processo de tomada de decisão. Vimos aí as limitações e as potencialidades. As limitações é que a gente conseguia, sim, usar os que estavam no manual de operação e colocar em código, mas as decisões intuitivas eram impossíveis. Eu olhei no olhar de fulano e aceitei dar o crédito para ele. Como você vai colocar isso em sistemas? Mas hoje nós conseguimos ter uma evolução para a Machine Learning por uma razão muito simples. Nós temos muitos dados, muitos e muitos dados, e temos, indiscutivelmente, dados digitais, né? E temos, indiscutivelmente, capacidade computacional. O meu smartphone tem mais capacidade computacional que todo o data center da NASA tinha em 1969, quando colocou o homem pela primeira vez na Lua. E onde nós podemos aplicar a inteligência artificial? Melhorando a funcionalidade, a experiência do cliente, reduzindo custos, tornando realmente a empresa muito mais eficiente. Então, em setores como varejo, a tecnologia hoje está para o varejo, assim como a engenharia para a construção civil. Não existe construção civil sem engenharia, como não acredito que vá sobreviver varejo sem uso intenso da tecnologia. Aqui um exemplo clássico e bastante interessante da Amazon, onde a experiência do cliente é absolutamente fantástica. Você não precisa entrar em fila nem nada. Você entra, se identifica via biometria, o sistema, através de computação visual, sistemas de inteligência artificial, computação visual, reconhece que produtos você está pegando nas gôndolas e você simplesmente sai e é debitado automaticamente no seu cartão de crédito. Melhor experiência do que essa, sem fila, sem problemas nenhum digamos, de atraso? Indiscutivelmente não tem. Vemos também aplicações em outros setores, como medicina, análise de imagem, e até ajudando a resolver alguns problemas ligados a características de diversos países. Vamos pegar o Brasil, onde, por exemplo, algumas especialidades como dermatologia, elas são concentradas nos grandes centros. Então, nas cidades pequenas, você só tem, muitas vezes, médicos clínico geral, que tem uma visão superficial sobre tudo e, eventualmente, não conseguem detectar certas coisas, como a gravidade de câncer de pele. Por exemplo, o carcinoma. O carcinoma, à medida que ele vai se aprofundando, vai se disseminando, é lentamente. E atinge níveis mais evoluídos. Quando você atinge o nível 3, por exemplo, a sobrevida de 10 anos é de 49%. Já no nível 4, a sobrevida de 10 anos é de 20%. Reduz absurdamente a sobrevida, o tempo de vida nesse horizonte de 10 anos. E você precisa tratar isso o mais cedo possível. Então, usando telemedicina, smartphones, inteligência artificial, eu consigo apontar pontos de alerta e, sim, conversar com um dermatologista, que é um especializado no tema, e fazer o diagnóstico mais rápido possível, o diagnóstico mais precocemente possível, do que mais tarde. Então, significa que isso ajuda muito a melhor qualidade de vida e saúde da população. Nós podemos aplicar também inteligência artificial em áreas como o direito, onde eu consigo analisar muito rapidamente diversos, digamos, pareceres, diversas jurisprudências aplicadas, casos similares e assim por diante, de uma forma muito mais acelerada do que o trabalho manual de olhar documento a documento. Então, eu tenho análise de texto que consegue fazer isso com bastante rapidez. E eu consigo gerar imagens extremamente realistas. Tem um lado positivo, que eu posso gerar imagens bastante interessantes para propaganda. Também tem um lado negativo, que eu posso começar a gerar os chamados deepfakes.
Mas reparem essas imagens. Essas modelos, elas não existem. Elas foram criadas artificialmente por sistema de inteligência artificial. E eu consigo também gerar sons, imitar o som de palavras. As palavras são fonemas, são ondas sonoras que eu consigo colocar em modelos matemáticos e simular a voz. Vocês devem ter visto, pelo menos eu vi, adorei o Top Gun 2, eu tinha visto o primeiro, e esse ator fez parte do primeiro e agora fez um pequeno papel no segundo filme, o Val Kilmer. Ele tinha sofrido câncer de esôfago, estava com muita dificuldade de falar. Então, gravaram o diálogo dele usando fonemas de palavras que ele tinha dito, não necessariamente aquelas, mas os fonemas são iguais, né? Quando você fala avião, pão, pão é o mesmo, né? O ão do avião e do pão. Então, eu posso pegar essas palavras, sincronizar com o que ele estava falando, o movimento dele, que ele era real, e a geração do som foi sintético, foi feito por algoritmo de inteligência artificial. Então, era ele falando, mas não ele falando aquele diálogo, eram outras palavras que ele falou, mas que foram justapostas para criar um diálogo. Então, é uma aplicação bastante interessante. E vemos, claro, aplicações na área de robótica, em atividades que são extremamente perigosas para os seres humanos. Né? Ficar limpando vidro, que a pessoa fica naquelas cadeirinhas, é extremamente perigoso, é algo que não deveria ser feito por humano, deveria ser feito por máquinas, como essa máquina faz. Podemos também melhorar a qualidade de vida de determinadas profissões, como, por exemplo, motoristas dos caminhões, longos trajetos em estradas. Nas ruas é muito difícil, porque você tem cenários muito insólitos, inesperados, e é muito difícil um sistema de inteligência artificial funcionar adequadamente que trabalhe como reconhecimento de padrões, baseados no que ele viu. E na rua pode aparecer, na rua de uma cidade, situações muito diferentes do que ele viu. Mas nas estradas, a tendência é que seja bastante mais próximo do aprendizado, do processo de aprendizado. Então, é bem provável que os veículos autônomos comecem em estradas, como caminhões, ou em determinados setores bastante controlados, né, em trajetos controlados, tratores, veículos em portos e armazéns, e assim por diante. Então, nós estamos caminhando dentro da sociedade digital para a inteligência artificial fazer parte da organização, em todos os setores. Melhoria de processos, vocês têm tecnologias como o RPA, que podem, sendo ou não inteligência artificial, mas automatizam processos, ajudar no processo de tomada de decisão, ajudar a executar uma série de tarefas, tornando a empresa mais eficiente. Entretanto, é muito importante pensar em dois aspectos. Primeiro, a jornada é muito mais longa e árdua do que parece. Então, não é de um dia para o outro que as coisas acontecem. Pouco antes de começar a nossa apresentação, estava lendo um artigo publicado na Austrália, que é um país bastante avançado, onde mostra que apenas 34% das empresas australianas estão usando, de alguma forma, inteligência artificial. As coisas ainda estão muito incipientes. Nós devemos evitar o hype. Essa curva bastante conhecida, chamada Hype Cycle do Gartner, e ela é muito interessante que ela vê duas curvas justapostas. A primeira, que vocês estão vendo em formato de sino, é a emoção. Eu não tenho informação, é novidade. Então, aquela emoção, a coisa vai ser uma tecnologia fantástica. E como sobe, ela desce, a frustração acontece rapidamente, enquanto a empolgação subiu rapidamente. E depois uma curva em S, que é a adoção. Quando está funcionando, está todo mundo usando, não aparece na mídia. Quando nós temos eventos e temos muita mídia, ninguém está usando, né? Nós estamos na fase da emoção. Então, nós temos que ter uma visão clara que quando nós tomamos decisões na emoção, temos pouca informação. A racionalidade, ela é importante e ela vem com experiência, com o tempo. Nós estamos começando a entender os prós e contras da inteligência artificial. Já sabemos limitações, já sabemos que inteligência artificial não é inteligente. A gente vê na mídia, inteligente, senciente. Não é. Ela apenas exibe um comportamento que parece ser inteligente. É uma tecnologia sofisticada, de reconhecimento de padrões. Ferramenta de software. E não um ser consciente e inteligente. Exemplo. Alguns anos atrás, essa experiência com pombos numa universidade americana. Pombos têm uma acuidade visual fantástica,
E o que eles treinaram, esses médicos pesquisadores, nessa universidade de Iowa, treinaram os pombos a reconhecer a imagem de câncer de mama. Os pombos, com seu processo cognitivo, aprenderam que toda vez que acertavam, ou seja, tinha uma determinada mancha que caracterizava o câncer, eles ganhavam milho. Com o tempo, eles passaram a só bicar o que era câncer e chegaram a um nível de assertividade maior que os radiologistas. Mas qual a diferença deles para os radiologistas? Os pombos não têm a mínima ideia do que seja um câncer. O radiologista sabe como cuidar disso. Então, não é substituir o radiologista por um pombal, como também não é, em absoluto, substituir o ser humano, a não ser em tarefas que são feitas já por máquinas, por exemplo, com a sensorista, né, que não precisava de inteligência artificial, mas era apertar o botão. Mas não é substituir o ser humano por máquinas, e sim atuar de forma complementar. Está aqui um exemplo de uma pesquisa recente, foi publicada agora no início de julho, esse ano mesmo, né? Com pesquisadores da Alemanha e dos Estados Unidos, mostrou que médicos radiologistas com algoritmo de inteligência artificial têm um resultado melhor do que médicos sozinhos, radiologistas sozinhos ou algoritmos sozinhos. Então, não é pegar o algoritmo e substituir o ser humano, e, ao mesmo tempo, o médico desprezar a potencialidade da tecnologia. O trabalho em conjunto traz resultados muito mais produtivos. Portanto, nós temos que entender que a inteligência artificial tem fantásticas potencialidades, mas tem suas limitações. Não é a solução para todos os problemas. São sistemas probabilísticos, não é erro zero. Então, tem coisas determinísticas. Por exemplo, meu salário é R$ 1.000, é R$ 1.000. Eu sei que está certo, mas probabilidade é 80% de probabilidade que está certo e 20% está errado. Como não existe bom senso, não tem ciência, não tem consciência na máquina, esses 20% não é uma pequena variação, pode ser um erro totalmente absurdo. E muitas vezes nós não sabemos por que aquele erro aconteceu ou por que até ele acertou. Os algoritmos são sofisticados, a gente não tem uma clara visão do que está por dentro, debaixo do capô. É uma caixa preta. Portanto, devemos ser bastante racionais na seleção de projetos que vão envolver inteligência artificial. Primeiro passo, acho que talvez aqui para finalizar a nossa rápida conversa, é que não é pela tecnologia, mas eu tenho que ter projetos que tragam resultados, eu tenho que entender o contexto do negócio. Não vou resolver todos os problemas. A gente tem visto muito aí, eu vou criar um AI Lab para fazer experiências de inteligência artificial. Vou criar uma fábrica de algoritmos. Você vai fazer o que com isso? Qual é o projeto que você tem que a inteligência artificial vai ajudar a resolver, que não pode ser resolvida de outras formas? A primeira regra do machine learning é não usar machine learning. Você usa se aquilo realmente for interessante, não porque é moda, você tem que ser uma empresa moderna, porque todo mundo está fazendo. Então, eu tenho que ter um claro objetivo de negócios e esses resultados de aplicação da inteligência artificial têm que ser claramente tangíveis. Tem que ter resultados práticos. Eu coloquei esse sistema para funcionar e o resultado é melhor do que eu tenho hoje, é mais rápido, é mais seguro, mais barato. Senão, não tem sentido usar sistema de inteligência artificial. Porque eu sou uma empresa moderna? Não é algo convincente. Também não podemos super simplificar. Eu vejo muito essa ideia, a IA resolve tudo. Como se pegasse os dados, colocasse numa caixa mágica a varinha de Harry Potter e sair o resultado. Não é. É isso tudo. Os dados, a limpeza dos dados. Eu tenho os dados disponíveis, quer dizer, identifiquei uma aplicação, tem dados para funcionar, esses dados estão válidos, tem um volume adequado para não gerar um viés, tem a variedade adequada, porque senão posso derivar direto para criar também resultados enviesados. Eu tenho veracidade, os dados são corretos, e todo o trabalho de escolher os modelos, de engenharia dos dados, quais variáveis que eu vou utilizar, e uma vez colocado em produção, eu tenho que mantê-lo constantemente, porque os dados mudam. Então, o resultado do que ele está apresentando vai ser diferente do resultado que estava nos dados de treinamento. Então, quando você, por exemplo, sai de um hospital e vai para outro, o nível de assertividade cai. Então, não acredita naqueles resultados 95% obtidos no laboratório. Foi no laboratório com aquele tipo de dados. Não é no mundo real.
E aquela percepção que a gente fica o tempo todo criando modelos não é verdade. Nós até trabalhamos na criação de modelos, mas a maior parte do trabalho é um trabalho, eu diria, comum. Limpar dados, obviamente depois de ter identificado os dados, fazer com que eles estejam adequados e assim por diante. Isso realmente é um trabalho de inteligência artificial. Tenha clareza do que você quer fazer, coloque uma equipe adequada, preparada, não é alguém que fez um Excel, um curso de 3 dias sem base em matemática, não é, né? Tá cheio, o LinkedIn está cheio de cientistas de dados que você vai olhar e fizeram um curso de 3 dias. Não estão realmente preparados para isso, tem que ter uma boa base matemática, tem que ter conhecimento do negócio, não é a mesma pessoa, tem gente que conhece negócio, tem gente que conhece modelo de dados, tem programadores que vão, de alguma forma, integrar esse algoritmo com o restante dos sistemas, aí não vive isolado. Então, você tem uma equipe. E você tem que ter uma clara certeza do que você quer fazer. Então, pessoal, está aqui o meu LinkedIn. Quem quiser se conectar comigo, eu discuto muito esse assunto. E vou interromper aqui o compartilhamento para voltarmos a trocar ideias e talvez, se houver oportunidade, responder alguma pergunta de vocês. Boa. Obrigado, Torion. Torion, uma das questões que eu acho que creio que você tem uma grande experiência é a formação do profissional para trabalhar com inteligência artificial. Então, como é que você vê esse cenário onde a gente tem uma falta de mão de obra especializada de forma geral? E como é que você vê, especificamente na inteligência artificial, como é que as empresas têm que investir para que esse profissional, de fato, seja criado uma quantidade de massa crítica para que, efetivamente, as aplicações de inteligência artificial tenham um desenvolvimento mais rápido no país? Excelente pergunta. Quando a gente fala profissional de inteligência artificial, é uma pergunta recorrente para mim, né, no LinkedIn, toda hora me perguntam. Eu falo, olha, tem que pensar o que você quer fazer, que tipo de profissional. É como eu quero trabalhar em TI, né? Você pode ser um desenvolvedor, pode ser um tech lead, dependendo da experiência, pode ser um system administrator, tem N funções. Inteligência artificial também. Você tem pessoas mais focadas em olhar dados, vamos chamar assim, um engenheiro de dados, estão ali limpando dados, identificando dados. Você tem que ter pessoas que conheçam o negócio. Um projeto de inteligência artificial tem que ter claramente alguém que entenda o negócio, até para saber se aquele dado tem sentido ou não. Eu tenho um dado aqui totalmente desvirtuado, por exemplo, batimento cardíaco 720. Não existe isso. Então, tem que saber esse tipo de limitações, se os dados estão corretos. Eu tenho que ter, realmente, os engenheiros de machine learning, aqueles que têm uma boa base matemática. O cientista de dados, realmente, não é um cientista de dados que só sabe usar a API de um fabricante A ou B. Isso não é um cientista de dados. Né? O nome cientista diz, olha, eu estou trabalhando com modelos, eu estou criando, desenvolvendo modelos, ou ajustando modelos. Barra machine learning engineer, engenheiro de machine learning. Tem que ter uma excelente base matemática. Um sistema de inteligência artificial é um conjunto de fórmulas matemáticas. Basicamente isso. Eu tenho que saber quais modelos matemáticos aplicar para determinada situação. Então, eu tenho esse profissional, eu tenho o pessoal que vai escrever código, muitas vezes é pouco código, mas eu tenho código que vai interagir com outros sistemas. Então, eu tenho uma diversidade de funções. Eu posso ter, inclusive, o gestor de produto, né? Aquele sistema de inteligência artificial é um produto que está embutido, talvez, num produto maior. Então, vamos pegar uma dessas. As outras, né? Nós estamos falando de desenvolvedor, ok, vou trabalhar em Python, alguma coisa, conhecimento de dados, ferramentas de dados, limpeza de dados, conhecimento do negócio, indiscutivelmente, tem que ter conhecer o negócio. Mas vamos pegar o machine learning. Um engenheiro de machine learning tem que ter, primeiro, uma boa base matemática. Sem isso, não é engenheiro de machine learning. Aqueles cursos que se preocupam muito apenas de escrever código, seja um cientista de dados aprendendo Python em 30 dias, ele é um programador, não tem nada a ver, né? Está escrevendo qualquer coisa. Então, ele tem que ter uma boa base matemática, tem que ter uma compreensão de como aplicar esses modelos matemáticos, de que tipo de modelos aplicar em determinadas situações. Se eu tenho, digamos, uma necessidade de
sistema de recomendação é um tipo de dados. Para outro tipo de sistema, por exemplo, para reconhecimento de imagens, é outro. Nunca esquecendo que nós estamos falando que inteligência artificial é reconhecimento de padrões. A maneira como reconhecer padrões varia de acordo com a disponibilidade de dados ou não. Mas eu tenho que ter essa clara experiência. Sem base matemática, eu não sou engenheiro de machine learning. Sem base matemática, eu posso ser um desenvolvedor Python? Pode. Vai usar APIs? Posso ser um engenheiro de dados? Pode. Você não precisa ter muita base matemática. Você vai fazer os gráficos para ver se a distribuição dos dados no dataset de treinamento está adequado, assim por diante. Mas não é profundamente conhecedor de matemática como requisito. Então, depende da necessidade. E falando especificamente de machine learning, engenharia, nós temos uma deficiência muito grande, porque a nossa formação de base matemática é muito baixa. Então, talvez um dos grandes desafios seja isso. Uma das principais causas de evasão dos cursos de ciência de computação, logo nos primeiros anos, é o baixo conhecimento de matemática que vem dos cursos anteriores, básico, né, intermediário, secundário, que o aluno fica com muita dificuldade de acompanhar, porque não entende estatística, não entende matemática, aí mal entende aritmética, e aí fica difícil. Então, nós temos hoje um grande desafio, que é formação matemática. Esse é um dos principais desafios. O engenheiro de machine learning, que é o core do processo, tem que ter uma forte base matemática. Então, nós já estamos chegando aqui ao final da nossa apresentação, mas eu não poderia deixar de perguntar para você, nós estamos discutindo aqui no país a regulamentação da inteligência artificial. Então, eu gostaria de saber a sua opinião, né, se você é a favor ou contra, ou enfim, quais os pontos positivos ou negativos, já para dar um esquenta para o nosso próximo painel que a gente teremos a seguir, né? Essa é uma discussão bastante abrangente. Bom, eu acho que o primeiro ponto, indiscutivelmente, é essencial a discussão de ética. Mas a ética não é do algoritmo. O algoritmo não é racista, homofóbico, é dos dados de treinamento, das variáveis que você escolheu. Nós, humanos, é que colocamos isso e o algoritmo passa a ter comportamentos inadequados, porque nós fornecemos o ferramental base para ele ter o comportamento inadequado. E aí, quando a gente tenta limitar isso por questões regulatórias, tem que tomar muito cuidado. A gente tem que tomar cuidado, primeiro, não considerar a inteligência artificial de uma forma uniforme. A aplicação de inteligência artificial na medicina é diferente no varejo. Se eu recomendar um livro errado, o impacto é mínimo. Agora, se eu disser que aquela pessoa não vai para a UTI porque a chance de sobrevida é pequena e eu errei, e eu não sei como o algoritmo vai fazer isso, aí é preocupante. Então, a regulação ela tem que ser cuidadosa no sentido de não inibir inovação e, ao mesmo tempo, ela enfatizar regras de comportamento que evitem distorções no uso. Vamos dar um exemplo. Na Alemanha, independente de regulação global, mas na medicina, por exemplo, a questão de um diagnóstico de inteligência artificial tem que ser revisto por 2 radiologistas, 2 oncologistas, que seja, se for um câncer, exatamente para você ter mais de uma opinião. Porque um sistema isoladamente, um estudo recente mostrou isso, em 36 estudos que foram analisados, em 34, os algoritmos sozinhos tiveram um desempenho pior que os médicos na detecção de um câncer. E todos eles foram muito piores do que quando 2 radiologistas e oncologistas trabalharam em conjunto. Então, as máquinas não vão substituir o humano. Então, nós temos que ter esse conceito que a máquina é uma ferramenta e regular a ferramenta de modo... Não que ela é uma máquina senciente, inteligente, não, é uma ferramenta como qualquer outra, como regular o uso do carro, limites de velocidade, e assim por diante. Então, é uma ferramenta, não considere um super ser senciente. E eu acho que isso que deve direcionar a regulação, entender que é uma ferramenta e saber dosar o que pode e o que não pode ser regulado, sabendo que as aplicações são muito diferentes e os resultados da sua aplicação são inteiramente diferentes em seus impactos. Recomendar livro ou detecção de um câncer. Perfeito.
Torão, muito obrigado pela sua participação na primeira edição do IA Fórum. Eu acho que a sua apresentação, com certeza, dá uma visão geral sobre a questão do desenvolvimento da inteligência artificial e dos desafios que nós temos aqui pela frente. Mais uma vez, muito obrigado e espero vê-lo nos nossos próximos eventos. Obrigado, Carol. Grande abraço. Bom.